Eu gostaria de convidar agora, como primeiro palestrante desse nosso painel, o Dr. Paulo Pereira Martins. Dr. Paulo Pereira Martins é geólogo, doutor em Ciências da Terra da Universidade de Paris 6, professor associado 2 do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, pesquisador do CETEC desde 78. E, como ele mesmo diz, né, Paulo, professor de geologia, preocupado e ocupado com o futuro da humanidade. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia a todos. Nosso tema, instrumentos de gestão e planejamento territorial, geoambiental, obrigado, e econômico do quadrilátero ferrífero e área de influência. Esse assunto tem sido um assunto de nossa preocupação de pesquisa nos últimos 10 ou 15 anos. Vamos adiante. Como que é isso aqui? Você quer que te avise Bom, com o tempo? Sem gestão, o futuro estará comprometido. Isso daí é o nosso foco central. A gestão territorial é um dos temas que nos ocupa. Ela é necessariamente interdisciplinar, exige ampla gama de temas e de disciplinas, portanto, de profissões distintas. Ela é o modo de excelência para se enfrentar e discutir a política sobre o futuro através de instrumentos para programas de governo. O território, no seu conceito mais amplo da palavra, é o nosso conceito básico de gestão regional. E o território, junto com as visões sistêmicas e econômicas, constitui o tripé dessa abordagem. Sem esse tripé, não se fecha um processo de entendimento de como agir com a população humana, com a produção mineral, com a produção industrial e assim por diante. E a visão demográfica, ela fica encimando as visões sistêmicas e econômicas. E ela é um fator diretivo e é um conceito de eficiência e eficácia, porque na questão demográfica estão os modelos de gestão, de ocupação do território, de qualificação da condição humana e finalmente, do IDH como indicador de desenvolvimento humano. Uma outra coisa, todo o processo de gestão necessita de instrumentos. Nós trabalhamos, desde a década de 70, com o conceito de desenvolvimento simplesmente. Era um desenvolvimento que via a natureza como recursos naturais. Na década de 80 e 90, começou a haver uma migração desse conceito e se introduziu a noção de desenvolvimento sustentável, embora não se soubesse o que era exatamente sustentável e como interpretar a natureza não simplesmente como recursos naturais, mas que forma é essa de relação. Muito bem, essa questão, essa entrada maciça das questões ambientais produziu e foi muito sentido nas formas de financiamento aos projetos no final da década de 70, e ela foi evoluindo e nós contribuímos para a evolução disso, tanto aqui dentro do DGEL quanto dentro do CETEC, na mudança das perspectivas dos projetos de pesquisa. E migramos para projetos de desenvolvimento tecnológico. E nós desenvolvemos padrões que foram anteriormente já adaptados dentro do Estado de Minas Gerais na escala de 1 para 1 milhão, que foi o zoneamento ecológico, e entendemos que esse próprio desenvolvimento do zoneamento ecológico, do zoneamento econômico e o zoneamento ecológico e econômico mereceria definições mais precisas em saindo da escala de 1 para 1 milhão para se chegar a uma escala subregional de 1 para 60 mil ou mesmo uma escala de maior detalhe. Obviamente, cada escala tem a sua importância e a sua forma de raciocinar e de proceder, não só para pensar, como para decidir, como para executar. Bom, surgiram, então, 2 novos instrumentos de gestão desenvolvidos. Um deles é o desenho de uso optimal do território, de bacias hidrográficas, propriedades rurais e áreas urbanas. É lógico que cada pessoa vai escolher um pouquinho o que é a sua preferência, se de propriedade, se áreas rurais, áreas urbanas, como é que é isso.
e também uma proposta para se evoluir para uma certificação da qualidade geoambiental e econômica de bacias hidrográficas, propriedades rurais e da produção. Obviamente que esse conceito de certificação da qualidade gera um pouco de dificuldade de compreensão quando as pessoas o queiram imediatamente comparar com a ISO 9000 e ISO 14000. Obviamente que os três conjuntos têm interseções muito grandes, mas eles têm distinções importantes. No momento nós vamos falar um pouquinho dessas distinções. Muito bem, então surgem esse conjunto de instrumentos, o zoneamento ecológico, os zoneamentos ecológicos, no plural, os zoneamentos econômicos, no plural, os zoneamentos ecológicos e econômicos, o desenho de uso optimal do território e a certificação da qualidade geoambiental e econômica. E aí está um conjunto de ciências ou de temas bastante grande que têm que ser considerados devidamente para que se possa realizar esse intento de chegar a produzir todos esses produtos e esses instrumentos. Muito bem, alguns pensariam que são simplesmente cartas. Não, são cartas e algumas coisas mais, nós vamos ver alguma coisa adiante. Vamos, então, fazer algumas definições. O zoneamento ecológico é uma base de informações cartográficas, quantitativas e textuais, na qual todos os aspectos ecológicos da infraestrutura da biosfera, litosfera e hidrosfera locais e da atmosfera, com clima e microclimas, são agregados em um quadro caracterizador dos processos naturais vigentes e das estruturas dos diversos subsistemas ecológicos, de modo a classificar o território em áreas homogêneas, estrutural e funcionalmente. Por que é importante esse conceito de classificar o território? Porque o território devidamente classificado, ele passa a ser uma unidade de gestão. E a filosofia da gestão vai variar de unidade para unidade, obviamente. Muito bem, vamos pegar alguns exemplos de temas possíveis para os zoneamentos ecológicos. Zoneamento da vegetação natural, da vida selvagem, da agricultura, pastagens. Erosão e estruturas susceptíveis à mesma. Climas e relações, plantas, terra e água. Impactos antrópicos, produção agrícola no espaço e no tempo, os modelos de produtividade, sistemas de transporte de fontes produtivas e de impacto dos mesmos sobre sistemas naturais, áreas sistemicamente sensíveis e áreas com impactos existentes, distribuição demográfica e fontes de produção, logística existente para a localização de indústrias rurais e para os sistemas de transporte, situações e impacto das minerações, identificação das áreas com o uso de insumos e seus impactos nas cadeias tróficas e muitos outros temas e problemas. Isso são exemplos, porque as coisas é muito numeroso a quantidade de temas. Vamos passar agora à noção de zoneamentos ecológicos, como eles devem ser divididos de fato. São 3 propostas, 3 métodos. Um dos métodos é o método de zoneamento das subbacias. Nós dividimos uma bacia, aqui na região, dão bacias em até 8ª ordem de subbacias. E vamos fazer o zoneamento de subbacias porque ela é uma unidade natural de circulação hídrica e esse zoneamento permite perceber uma série de relações geológicas e hidrológicas particularmente importantes que não são percebidas pela simples observação da hidrologia e da geologia. Segundo, o método integrado de zoneamento das subbacias, que é o método 1, com temas focais. O cruzamento desses 2 métodos gera uma nova perspectiva ecológica. E, em terceiro, é um método de zoneamento de áreas geoecológicas. Então, aí, as questões de vegetação e outras questões ecológicas são associadas às questões geológicas e climáticas de uma maneira mais integrada. Muito bem. Esse método, como eu expliquei, nesse método número 1, nós vamos trabalhar com diversos subtemas e formas de organizar esses zoneamentos. Primeiro, pelos geossistemas, em que vão se considerar relações de rochas, geoformas, relevo, solos, formações superficiais. As subbacias, considerando a morfometria das subbacias, isso tem muita importância, inclusive para avaliar potenciais hidroenergéticos.
uso dos potenciais ideais da terra para fins agroflorestais e pastoris. Observem bem, mineração é um assunto local, agricultura é um assunto regional. Vegetação e áreas de projetos agrícolas e a capacidade assimilativa de cursos d'água, que é um assunto que no Brasil o conhecimento é praticamente zero. Não existe gente trabalhando seriamente, de uma maneira extensiva, pelo menos aqui e acolá pode haver, sobre a questão de modelar capacidade assimilativa de cursos d'água. Bom, vamos passar para o segundo método. Esse método, ele vai trabalhando-se aquele primeiro em que a gente descobre as subbacias até a 8ª ordem, como que elas se agregam e quais são as especificidades dessa agregação. É óbvio que o fator geológico é extremamente importante. Nós vamos voltar em cima dessa temática a problemas que são focais. Por exemplo, erosão, mineração, produção florestal, produção agrícola, construção de estradas, loteamentos e assim por diante. Obviamente que só se nós pegarmos loteamentos, a gente começaria a entender como os loteamentos no Brasil são produtores de degradação, por uma total inadequação dos processos de engenharia civil em relação ao substrato. Isso, se fosse usado um planejamento territorial, essas coisas teriam normas para que as empresas fizessem loteamentos e assim por diante. É só um exemplo que eu estou chamando a atenção. Então, essas relações entre os processos geodinâmicos de superfície e as estruturas em profundidade e a ocupação do território é que tem que estar em questão dentro desses processos de zoneamentos ecológicos. Muito bem. Outra coisa, o método 3, ele é um método que integra, já de uma maneira mais regional, relevo, geografia, vegetação natural, óbvia vegetação plantada, a geomorfologia, a pedologia, e assim vai. Ele permite algumas variantes, mas existe uma filosofia de fundo própria para esses zoneamentos. Cheguei à conclusão prática que eles devem ser praticados em bacias de 2ª ordem para uma visão regional e, num sentido prático, a bacias de 3ª ordem, tomando-se a 1ª ordem como o rio principal da bacia. Então, é uma ordem de jusante para montante, não a ordem de Strahler de montante para jusante, que é para outra coisa, é para outro estudo, é para outras definições. Muito bem, aqui vai um exemplo do quadrilátero ferrífero dentro das serras. Não é incluindo as serras, não. Fizemos uma demarcação mais interna. Esses pontos pretos são pontos de erosão avançada dentro do quadrilátero ferrífero. E nós observamos que temos uma grande tarefa dentro do quadrilátero ferrífero de trabalhar o problema da erosão que vem degradando a terra, degradando o valor, degradando o ambiente. Então, selecionando esse retângulo que está ali no canto, à esquerda, a oeste, indo lá é a bacia das Codornas, da qual eu pude assistir a colmatação da bacia da barragem das Codornas nesses últimos anos, de atravessar semanalmente de Belo Horizonte para Ouro Preto. Ela se encheu de entulho de quê? De erosão, dentro dessas bacias. O que sucede nessa bacia de 4ª ordem, em específico com as suas 4ª, 5ª e 6ª ordem? Nós conseguimos classificar dentro de um mestrado os grupos de subbacias, estão aqui 9 grupos, mais ou menos, 9 grupos, 10, mostrando que eles têm características individuais próprias e essas características podem ser estudadas, como tratá-las e como gerenciar. Fez-se um estudo dos níveis naturais de evolução do relevo, que é chamada erosão natural, em que o relevo progride com a ação da geodinâmica externa sobre os efeitos da geodinâmica interna, seja por tectonismo regional, subregional e assim por diante. É uma dinâmica de duplo vetor, de interação. Muito bem. Obviamente que o homem, quando ele entra dentro desse processo, ele entra dentro de um estado que está em equilíbrio, pode ter chegado a uma maturidade ou pode não ter chegado à maturidade. Eu não estudei a maturidade dessa bacia, mas posso afirmar que ela não é uma bacia matura. A intervenção do homem acelera violentamente esse processo de erosão. Muito bem. Agora vamos sair do quadrilátero ferrífero e vamos ao Paracatu, próximo a Brasília,
Aqui temos uma bacia que tem mais de 3.000 quilômetros quadrados. Essa área, esse aqui foi um zoneamento de caráter regional, com base no relevo, na geomorfologia e nos grandes aspectos dominantes de como a água se distribui. É uma primeira abordagem regional, é um terceiro tipo. Então, vocês percebem que a forma é diferente, as informações serão diferentes e as possibilidades de decisão sobre quaisquer perguntas que se queiram fazer serão diferentes também. Vamos passar ao zoneamento econômico. A definição é o método e o produto com bases cartográficas, no qual a realidade econômica atual e diagnosticada, bem como os potenciais econômicos usados ou não em uma bacia hidrográfica, são também identificados, reportados ao zoneamento ecológico. O método principal para o zoneamento econômico deve se basear na análise exegética e na análise de produção. Ficamos entendidos que a análise exegética pode ler exegética como energia, que dá no mesmo, é medido em joules. Bom, o zoneamento ecológico, energético, econômico, a definição é o zoneamento do território para o conhecimento dos potenciais de produção de energia em matriz complexa de diversas fontes naturais e da produção rural, bem como solar e eólica. Então, eu parto do princípio que toda bacia hidrográfica deveria tender à sua autonomia de demanda, oferta e demanda de energia. Algumas vão ter excessos, como Itaipu, no Paraná. Bom, vamos passar agora o zoneamento econômico. Ele também se divide em 3 tipos. O zoneamento ad natura, no qual as atividades, a percepção econômica, ela é fundamentada em cima do zoneamento ecológico. O zoneamento diagnóstico já retrata a atualidade da realidade econômica dentro de uma bacia hidrográfica. E o zoneamento econômico das potencialidades para expansão econômica, ela vai implicar em potencialidades não efetivamente usadas, descobertas ou descritas, ainda não exploradas, embora sabidas, e tem uma potencialidade que depende da evolução tecnológica. Isso vai implicar, por exemplo, em questões rurais, a pensar na produção da agronomia, novas variáveis transgênicas e coisas assim do gênero. Outra coisa, se nós entrarmos no zoneamento econômico, nós podemos trabalhar com algumas variáveis, como a área total plantada, índice de continuidade da área total plantada, índice de descontinuidade floral da bacia, seu impacto nos biomas, índice de interligação de florestas e maciços florestais, produtividade nas diversas categorias de produtores e de campos agrícolas, mobilização de capital, endividamento dos produtores, lucros, agregação de valor nas proximidades geográficas, uso de insumos, riscos ambientais. Desculpe a velocidade, mas o tempo é curto e o tema é complexo. Outra mais, inclusão social nas diversas categorias de produtores, uso ou não uso de processos efetivos de conservação de solos, processos efetivos de conservação da água, sucessos de medidas e de formas de produção que sejam ecológicas e econômicas, potenciais não usados, potenciais disponíveis, produção efetiva de energia, atendendo demanda ao máximo, e atendimento de proximidade ideal de uma meta de autonomia energética de uma bacia hidrográfica. Esse assunto me chamou muita atenção na questão rural. Bom, vamos ver. Vamos tentar ver quais são os fatores de viabilidade econômica, ecológica e energética. Acesso aos recursos, disponibilidade do recurso, valor de mercado, demanda e oferta relativas do recurso, finalidades para seu emprego, justificativa ética das finalidades, impacto sobre a área geográfica de extração, conservação das áreas sistemicamente importantes, valores da extração, transporte, transformação em relação com os possíveis impactos sobre o ambiente. Muito bem, continuando. Problemas relativos à degradação ambiental paisagística, impactos... isso tem muito a ver com a mineração. Impactos específicos sobre as águas, disponibilização ou não de tecnologia limpa, competitividade em função dos custos das técnicas mais eficientes e limpas, retorno social em forma de impostos ambientais e investimentos sociais, relação com a gestão da bacia hidrográfica na condição usuário, pagador, poluidor ou não, e o acordo aos agricultores que são preservadores confirmados pelos comitês de bacias, e possíveis efeitos de agregador de incremento populacional na vizinhança da área de produção e extração, que também a mineração tem um efeito indutor demográfico de extrema importância. Bom, vamos passar agora a um estudo, vamos dar uma observação em cima do desenho de uso optimal. Se a gente vinha pensando nos zoneamentos, agora vamos pensar no desenho de uso optimal. Aqui vamos chegar lá, vou dar um exemplo de uma bacia, maior vertente do Rio São Francisco, que é o Paracatu, uma bacia de 45.060 km². Aqui está um mapa
estratigráfico, litológico, né? Aqui o mapa geomorfológico e aqui o mapa de pedologia, propriamente dito. Não introduzir a aptidão de solos, somente a pedologia. No sentido... Aqui está uma relação de solos e rochas expressas em quilômetros quadrados. A nossa pergunta é, como que de um planejamento a gente faz uma progressão das relações entre as estruturas naturais e o uso da terra para se chegar às condições ideais de ocupação, descobrir os erros, o que é inadequado. Agora, o ideal, o inadequado depende da natureza, depende da tecnologia. Tem esse grau de complexidade. Não é nada trivial esse assunto. O que parece que aqui está sendo trivial, não tem nada de trivial. Absolutamente não. É para a equipe interdisciplinar. Muito bem. Aí chegamos a uma fórmula. Essa fórmula, cada membro em si tem a sua complexidade, embora olhando a fórmula, ela pareça ser bastante simples. Não é não. A área, se nós pegarmos os grandes temas da fórmula, a área total disponível para reflorestamento ou florestamento, eu estava com muito foco na questão florestal, porque eu estava muito impressionado com a destruição do bioma. A área total da bacia, área de rochas de formações superficiais sensíveis ou metaestáveis, áreas de geoformas, áreas de solos, área de cobertura vegetal remanescente legal, área está sendo discutido no novo Código Florestal, está dando um problema, todo mundo está descontente, área com agricultura, áreas agricultáveis, áreas de pastagem, áreas urbanas e urbanizáveis, áreas de obras de engenharia, áreas de corpos d'água, e esse mais e menos significa poder ou não utilizar para finalidades florestais. Isso poderia ser também traduzido para finalidades de construção de rodovias, hidrovias, ferrovias, e cidades e assentamentos rurais e assim por diante. Pode multiplicar isso. Muito bem. Essas relações, essa derivação, ela vai ser de início umas relações entre rochas, geoformas e solos, e as oportunidades e os óbices que esses três sistemas permitem no uso da terra. A declividade, os condicionantes favoráveis e desfavoráveis geotécnicos, os condicionantes microclimáticos e a geotecnia juntos, os condicionantes microclimáticos, a aptidão de solos e agroclimatologia, 30% do PIB do Brasil, as condicionantes climáticos e circulação hídrica, as áreas sobre impactos de degradação ambiental. O que tem? Ah, não, obrigado. Quadro geral de uso potencial da terra, sobre os aspectos naturais, os aspectos atuais e as áreas degradadas, e os vários usos para a produção de energia em matriz complexa. Matriz complexa é matriz que explora todo tipo de energia. Bioenergia, energia hidráulica, mini centrais, pequenas centrais, grandes centrais, até energia nuclear, quem gostar. Bom, esse desenho de uso optimal já é uma coisa distinta. Ele já vai, do que era, dos potenciais, nesse desenho, uma grande equipe vai trabalhar o que deve ser. E o que deve ser é um conceito genérico que é trabalhado com cenários por causa da evolução econômica. Então, por exemplo, esse desenho de uso optimal, quando for trabalhar cenários, tem que trabalhar com bolsa de mercadorias e futuros. Por quê? Para não acontecer os erros, como aconteceu desde que eu era menino, no tempo de Getúlio Vargas, eu ouvia falar que se queimava a produção de café no Brasil, porque o café caía o preço internacional e então tinha que queimar para poder manter o preço. Mutatis mutandis, aconteceu isso com a soja também. A perda de capital foi enorme. Quer dizer, investimento de insumos, de mão de obra, de água e perda. Ou seja, está afetando o geossistema e está afetando o hidrossistema e os ecossistemas identicamente. Então, nós chegamos a essa condição do uso optimal. Como ele não é estático, ele é extremamente dinâmico, ele tem que ser os cenários anuais. Isso é de uma complexidade boa e um bom desafio para as academias no Brasil. Aqui voltamos àquela subbacia que serviu de exemplo, que é Entre Ribeiros. Aí está um mapa. Essas áreas brancas, ela tem coisa de 3.700 km², ela deve ter pelo menos 1.700 km² ininterruptos de agricultura, o que significa que o cerrado foi absoluta e totalmente detonado. Agora imagine a Amazônia. Aqui está um cenário que foi montado, essas linhas verdes são corredores ecológicos econômicos. Não vou poder entrar no detalhe disso, simplesmente vou dizer o seguinte: cheguei à conclusão que é impossível uma solução ecológica sem uma solução econômica antecipativa. E dentro a questão florestal, em particular, ela é nuclear nesse problema de modificar
sair do Brasil do ciclo da cana, do ciclo do ouro, do ciclo da soja, acabar com essa coisa e saber integrar numa produção biodiversa. Então, nós simulamos esse processo desses corredores, isso são muitos hectares, e vamos dar uma ideia desses hectares. A área antropizada, se a gente for corrigir a área antropizada para dar segurança geotécnica, interligar maciços florestais, florestas de galerias e, ao mesmo tempo, dar lucro ao produtor, que é extremamente importante, sem isso não é viável, nós teríamos só nesse modelo uma área de 2.000 para 2.170 quilômetros quadrados de agricultura. Poderíamos replantar com corredores 1.900 hectares, com plantas nativas e plantas da farmacopeia, na ordem de 1.330 sobre os 1.900, seringueiras, mognos, frutíferas e madeiras de lei, 260 hectares, eucalipto, 540 hectares e mognos, 120 hectares. Isso faz uma revolução industrial numa região. E isto somente com esse desenho. Quem entende minimamente de madeira e de farmácia sabe que isso daqui dá muito mais renda do que a agricultura. Ou seja, uma mudança de mentalidade pode produzir uma mudança ecológica e uma mudança industrial importante, só numa bacia daquele tamanho. É lógico que plantar 260 hectares não é coisa trivial, não. Isso é uma dor de cabeça. Bom, vamos lá, a certificação da qualidade. E se nós partimos dos zoneamentos, vamos chegar a uma certificação. O que significa essa certificação? Não é uma ISO 14000. Inclusive, ela tem uma dupla função. Uma é uma certificação para os comitês e os órgãos ambientais, em que eles também seriam certificados ou não pela sua competência ou incompetência, por um lado, as propriedades rurais e a produção. E as pessoas custaram muito a entender que certificar produção não é certificar produto. Eu discuti isso muito no CETEC, com a criação do Instituto de Bioenergia. Vocês vão certificar o etanol, mas não vão certificar o dano que o etanol produz dentro da bacia? Então, nós temos que certificar a produção e certificar o produto. São coisas totalmente distintas, absolutamente distintas. Muito bem. Então, essa certificação, ela permite averiguar, nortear, parametrizar o sucesso do caminho entre o estado atual, o uso optimal e os seus diversos cenários de possibilidades. Com isso, nós temos uma referência para avaliar o sucesso das políticas geoambientais, das políticas de desenvolvimento sustentável. Muito bem. Aí eu me perguntei, o que fazer com o Centro de Estudos do Quadrilátero Ferrífero 2050? Aí estão algumas questões, sugestões, perguntas e assim por diante. Penso eu. Organizar-se como parte de um centro tecnológico de terceira ou quarta geração da Escola de Minas, com outros parceiros das várias engenharias. Preparar-se um plano de negócios com foco em alternativas de alta eficiência inexistentes na administração pública. Tornar-se parte do braço tecnológico da Escola de Minas. A Escola de Minas precisa de um braço tecnológico, está faltando isso. Responder à sociedade com estudos diretores em, no máximo, 6 anos, com demonstração de resultados práticos para a gestão estadual e municipal. Abrir o espectro profissional das engenharias. Contribuir como adjunto à Escola de Minas para formar quadros de alto nível. Tornar-se referência internacional. Demonstrar relações de custos, benefícios evidentes. Contribuir como formador de opinião e apresentar à sociedade bons planos científica e tecnologicamente adequados para programas políticos de desenvolvimento sustentável. Muito bem, desculpem a pressa de apresentar, eu preferiria realmente percorrer o assunto para produzir um impacto, terminá-lo com essas questões referentes ao Centro de Estudos do Quadrilátero Ferrífero, porque eu gostaria de trazer esse assunto pela minha experiência de trabalhar em 2 instituições que têm interseção, mas que têm caráter distintos. O Centro Tecnológico, mais 2 minutos, estou no prazo? O Centro Tecnológico e a Universidade. Acontece que houve uma mudança muito importante dos centros tecnológicos
que existiam desde a década de 60 e 70, gênero CETEM, IPT, CETEC e outros no país, no Cientec, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Eles ficaram superados, por um lado, em função de uma dependência política e de oscilações do pensamento tecnológico e do pensamento de gestão, tanto no nível nacional quanto em nível internacional. Por um lado, eles perderam uma relativa eficiência. E nós entendemos que a classe política e a classe dos gestores têm tido muita dificuldade de assimilar esses processos. E sempre ficou uma discussão que eu percebi entre os papéis da universidade, da academia e os papéis dos centros tecnológicos. E, recentemente, nós percebemos em outros países um encaminhamento muito mais sensato para essa questão. Os centros tecnológicos dentro dos campos de universidades públicas. Isso na Europa tomou e vingou bem em alguns países. E esse nós classificamos como centros de terceira e quarta geração, porque eles estão próximos dos produtores de conhecimento, porque muitos desses temas têm que ser verticalizados e aprofundados em dissertações e doutorados. Mas eles não podem parar nas estantes, eles têm que ser transferidos imediatamente e trabalhados juntos com os operadores que estão desenvolvendo tecnologia na ponta da governança e também na ponta industrial. Porque nós não podemos separar, por exemplo, uma grande empresa como a Vale, a Petrobras, a Gerdau, a Fiat, da governança. Elas impactam nos processos de governança. Só a modificação demográfica é uma coisa gigantesca. Belo Horizonte está invadindo do município de Belo Horizonte para o município de Nova Lima, justamente a parte mais rica da cidade. E foi totalmente planejada, vai ter um engarrafamento gigantesco para se entrar em Belo Horizonte. Por que não pensaram isso? Eu fico me perguntando, por que essas coisas não são pensadas? Depois vai se fazer uma alça aqui, uma pequena estrada ali, para poder criar um desvio, para aliviar, mas por que não pensar por antecipação? Ou seja, nós precisamos, e isso eu conversei recentemente com o professor José Geraldo, eu gostaria de ver os colegas, alguns colegas que se interessem, para a gente pensar um centro tecnológico da UFOP. Um centro tecnológico que vai reunir a competência de todas as engenharias, inclusive das ciências humanas, para trabalharmos essas questões que estão aqui. Eu creio que a Vale poderia ser, porque esse centro tecnológico não pode ser uma entidade administrativa pública, é inviável. A minha experiência no estadual e no federal demonstra isso, é inviável, precisa ser uma PPP. Eu observei que tem colegas que criticam as PPPs, entendendo que cabe ao Estado fazer. O Estado tem limites, o privado tem limites. Juntando os dois, nós superamos limites e podemos ir muito mais adiante. Então, o nosso entendimento e essas questões, 10 questões que estão aí, elas me parecem que dão um norte para a nossa reflexão. Até para a equipe que vai discutir aqui depois, esses assuntos são importantes, em se tratando desse conceito bonito que é o Centro de Estudos do Quadrilátero Ferrífero. Eu espero, talvez tenha surpreendido algumas pessoas de tratar até de questões agrícolas e mais florestais, mas eu peguei o viés florestal para mostrar o quanto uma pequena mudança de paradigma com aqueles hectares plantados pode significar em impacto e potencialidades industriais com conservação do bioma. Eu não pude falar da estrutura e da geometria de um corredor ecológico-econômico, que seria outra conferência para esse assunto. Deixamos isso de lado, mas fica essa noção de que nós podemos dar um salto tecnológico, entendendo que a relação ecologia, energia, economia é indissociável. Muito obrigado a todos. Bom dia.